Olá, alunos do nono ano. Eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler e compreender uma carta do leitor, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Também vamos localizar informações explícitas e inferir informações implícitas. Para nós entrarmos no tema, então, da carta ao leitor, vamos ver. Algumas vezes você já leu um texto jornalístico e teve vontade de elogiar, criticar, comentar ou esclarecer um assunto em relação a ele? Às vezes a gente faz algumas leituras e gostaria de participar. Hoje em dia é muito comum que aqueles textos que são publicados na internet abram espaço para comentários embaixo, mas antigamente isso só poderia ser feito através de cartas do leitor. Hoje nós temos outras formas de fazer isso, mas ainda existem essas formas de publicar a tua opinião naquele jornal, naquela revista que você gosta. Vamos ver como é que isso acontece? Se a resposta for sim, se você já leu algum texto e gostaria de interagir, você pode procurar a seção de cartas. Então, mesmo que não tenha uma seção de comentários, existem nos jornais impressos, nas revistas impressas, até mesmo naquelas online, uma seção de cartas. Essa seção de cartas é um espaço que o leitor pode participar. Você pode ter, de repente, no seu jornal favorito, na sua revista, publicado um texto seu respondendo aquela imagem, ok? Através desse gênero textual, o leitor pode interagir manifestando-se sobre os assuntos tratados. O veículo de comunicação tem a oportunidade de conhecer e divulgar os posicionamentos dos leitores. Ou seja, quando você lê, então, um texto publicado num jornal e numa revista, você pode interagir com esse texto escrevendo uma carta para o jornal, para a revista que você leu. E esse texto pode vir a ser publicado. Isso chama-se carta do leitor. A carta do leitor, ela vai ocorrer, então, em resposta a um artigo, a uma reportagem, a uma entrevista, até mesmo a uma notícia. E aí o leitor pode vir entrar em contato com o jornal e existe lá uma seção em que as cartas do leitor são publicadas, ou seja, uma seção inteira no jornal que as pessoas podem responder aquilo que elas leram anteriormente. Vamos ler esse texto então e ver como isso acontece? Carta do leitor, consumismo. Jornal do Comércio de Jaú. Esse texto foi publicado no dia 6/2/2016. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista, na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta e se resume na fórmula de possuir tudo, logo, sem pensar nas consequências que a nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Consumismo, então, é uma palavra relacionada ao fato de consumir, ou seja, comprar. Nós, que somos as pessoas que compramos, somos os consumidores. A palavra consumismo está relacionado ao consumir em demasia, consumir muito, consumir exageradamente. Professora, mas eu nem como tanto assim. Não é só relacionado à comida, é relacionado a tudo que você compra. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de comprar, tudo você tem que ter, acumular coisas, isso é chamado de consumismo. São aquelas pessoas que compram muitas coisas, ok? Basta pensar, só para dar um exemplo, na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto da África, na poluição do ar e dos mares e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera, na direção dos polos. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. Deveríamos ser as pessoas que não desejam tudo e de uma vez só para si mesmas. Aqui, a pessoa que escreveu esse texto está dizendo que algumas coisas como, por exemplo, destruição da floresta, desertificação da África, poluição, o buraco na camada de ozônio, tudo isso está relacionado ao consumismo desenfreado. Isso na opinião da pessoa que escreveu a carta, ok?
E aí ele está dizendo, então, que a pessoa que é consumista, ela também é egoísta, porque só pensa em si próprio. Mas, impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros e, portanto, sabemos renunciar a bens supérfluos para que outros possam ter o necessário. Deveríamos ser também capazes de discernir propostas semelhantes feitas por grupos sociais e políticos, por exemplo, pela redução dos lucros para dar trabalho aos desempregados, um salário que leve em consideração os encargos familiares, a nossa responsabilidade diante do problema ecológico e assim por diante, para poder apoiá-las e formar opiniões. Então aqui ele está falando de uma maneira geral de alguns outros problemas sociais em que as pessoas deveriam ser mais solidários, de acordo com o autor da carta. Vamos pensar. Quem redigiu essa carta do leitor? O jornal Comércio de Jaú? Carta do leitor Consumismo? Ou José Camilo Magalhães Paz de Barros? Vamos voltar lá no início do texto para nós vermos aqui? Então aqui no texto dizia Jornal do Comércio, Carta do leitor Consumismo. Até aqui não tem o nome do leitor. Agora aqui embaixo nós temos ali onde está disponível o texto, e aí está escrito José Camilo Magalhães Paz de Barros, Jaú, São Paulo. Esse é o autor da carta, que é um leitor. Então, José Camilo Magalhães. Exercício de número 1. Carta do leitor Consumismo. Muitos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. Qual é o assunto principal dessa carta do leitor? Retome a leitura, pense um pouquinho e eu já retorno.
Nesse caso, quando nós falamos em tema do texto, você precisa pensar de uma maneira geral, de uma maneira mais generalizada. Então, aqui, o tema do texto seria consumismo desenfreado em nossa sociedade que impacta o meio ambiente. Então, está falando do consumismo em relação ao meio ambiente. E por que será que o consumismo impacta o meio ambiente? Porque essas coisas que nós compramos, elas são tiradas de algum lugar e para serem fabricadas, para serem produzidas, o processo que leva a essa fabricação também exige algumas coisas do meio ambiente. E depois disso, quando essa coisa não servir mais para você, ela vai voltar para o meio ambiente de alguma forma. Então, tudo que você compra, que você acumula, em algum momento primeiro ele já usou recursos para ser produzido e depois ele vai voltar para o meio ambiente. Porque o lixo que você produz, ele não desaparece quando você joga na sacola. Então, colocou na sacola e colocou para o caminhão levar, ele não desaparece. Ele vai ficar em algum lugar. E é por isso que o consumismo desenfreado faz com que o meio ambiente seja degradado. Isso porque o lixo se acumula e a produção de coisas também exige muito do meio ambiente, tá? Exercício número 2. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista, na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. O jornal Comércio do Jaú é o suporte dessa carta. Ela faz referência a algum texto desse jornal? Geralmente, na carta do leitor, o leitor vai falar sobre algum texto que ele já leu. É provável que neste texto aqui, ele também fale de algum texto que ele já leu. Mas a minha pergunta é, nesta carta do leitor, tem referência a esse texto anterior? O leitor faz referência ao texto que foi anteriormente publicado? Escreve lá no teu caderno e eu já retorno.
Nesse caso, a carta do leitor não fez referência ao texto. Então, em momento nenhum, ela falou, olha, esse texto tal que eu li. Então, aqui não há referência ao texto, somente aborda o consumismo, sem mencionar um fato, uma notícia, uma reportagem ou um artigo. É bem provável que ele tenha aparecido aqui em resposta a um outro texto, em resposta a algo que seja publicado, mas em momento algum ele faz essa referência direta. Vamos prestar atenção só mais um pouquinho nesse trecho aqui? Muitos dos males que afligem a humanidade fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico. O que será que a palavra entrever significa? Nesse caso, seria prever um futuro trágico. Por que prever um futuro trágico? Porque quando nós nos deparamos com uma situação como, por exemplo, do consumismo, não é que a gente vai adivinhar o que vai acontecer no futuro, mas é que é fato de que quanto mais nós consumirmos, mais o meio ambiente será degradado e mais ele vai sofrer. Então, o futuro trágico vai chegar. Por que vai chegar esse futuro trágico? Porque isso vai fazer mal para o meio ambiente, já está fazendo. E quando nós fazemos mal para o meio ambiente, fazemos mal para nós mesmos. Por quê? Porque esta é a nossa casa, nós não temos outro lugar para ir. Apesar de existirem muitos filmes de ficção científica que dizem que nós vamos nos mudar para Marte, vamos nos mudar para não sei aonde, isso não existe. Então, o nosso planeta é aqui, é agora, e a gente precisa cuidar dele agora. Porque quanto mais nós consumirmos, mais nós comprarmos, mais a gente jogar lixo no meio ambiente, isso vai impactar cada vez mais. Como que eu posso fazer a minha parte, professora? Muitas vezes você já tem um caderno, um brinquedo, uma roupa, e você ainda pode utilizá-lo. E aí você quer um novo. A gente sempre quer tudo novinho, né? É gostoso comprar coisas novas. Só que às vezes você quer comprar uma coisa nova, sendo que você já tem. E aí você compra e vai acumulando coisas. E aí depois joga no lixo. Então a reciclagem é importante, comprar com consciência é muito importante, porque por mais que você tenha recursos para consumir algum bem, nem sempre é necessário que você compre novamente. Por exemplo, os lápis de cor do ano passado, eles ainda podem ser utilizados esse ano. E por mais que você não vá utilizar, então, não jogue fora, doe para alguém, doe para um colega que não tem. Então, esse processo de reutilizar as coisas, como por exemplo, roupas que você não usa mais, doe essas roupas para alguém, não deixe parado lá na tua casa. Então, às vezes, tem uma pessoa que precisa. Então, você pode doar aquela roupa que você não usa mais, os brinquedos que você não utiliza mais. A essa altura, você já não usa mais muitos brinquedos. Que tal você separar e doar para uma criança que não tem? Seria bacana. Às vezes você pode até mesmo vender produtos de segunda mão, né? Ou comprar coisas de segunda mão. Hoje nas redes sociais existem aí vários grupos de compra e venda em que você pode aí trocar, vender as suas coisas, de repente comprar alguma coisa que já foi usada, para ao invés de comprar tudo novo, para se fazer outra coisa, diminuir um pouco esse consumo. E reciclar também, que é muito importante. Se você fizer isso, você vai estar dando aí uma ajudinha para o meio ambiente, que é não consumir tantas coisas, não comprar tudo novo sempre e tentar retirar do meio ambiente coisas que iriam para o lixo. Então, não estou dizendo aqui que é para você só usar coisas velhas, mas para você dar um uso melhor para suas coisas. De repente você repassar, ok? Vamos ver o exercício de número 3. Muitos dos males que afligem a humanidade fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. Com que objetivo essa carta do leitor foi produzida? Então aqui, o leitor que produziu essa carta, ele tinha um objetivo. O que será que ele queria com isso? Ele expressa um posicionamento favorável ou contrário ao consumismo? Justifique. Então aqui você vai escrever, olha, ele é favorável ao consumismo ou ele é contra o consumismo, por que tal coisa? Então acostume-se, agora que você está no nono ano, já no nono ano, acostume-se a você sempre justificar as suas respostas. Então não coloca lá porque sim, ou só a resposta sim, não. Tem que justificar.
tem que escrever o porquê que você chegou a essa conclusão. Escreve lá no teu caderno, justifica e eu já retorno. E aí, o que você respondeu? Vamos ver? Então, o objetivo do autor é criticar o consumismo e suas consequências, mas também sugerir formas de evitá-lo. Lembra que lá pelas tantas, ele falou que a gente pode participar socialmente e aí evitar o consumismo. O posicionamento é contrário, pois o consumismo é comparado com uma atitude de egoísmo, ok? Quais ações indicam uma mentalidade consumista? Consumir, possuir tudo logo, renunciar a bens supérfluos, considerar as necessidades dos outros ou não pensar nas consequências do consumo. Nesse caso aqui, qual é a mentalidade consumista? Nós temos duas mentalidades consumistas aqui. É não pensar nas consequências e consumir e possuir tudo logo. É querer consumir tudo. Então, consumir e possuir tudo logo e não pensar nas consequências do consumo são atitudes egoístas e consumistas. Nessa aula, nós realizamos a leitura e compreensão de uma carta do leitor, identificamos o assunto, também localizamos informações explícitas e inferimos algumas informações implícitas. Espero que vocês tenham gostado e até breve!